Aleluia. Salmo 19. Salve da igreja, capaz do Senhor Jesus. Você que está na sua casa também seja muito bem-vindo. Amém. 19. Salmo 19. A excelência da criação e suas leis, assim como da palavra de Deus. Salmo 19 diz assim: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes, em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos na Tua presença para bendizer e louvar o Teu nome, Senhor. Recebe a nossa adoração, nosso louvor nessa noite, como oferta agradável a Ti, Papai. Oh, Deus, vai direcionando. Obrigada, Senhor, por essas quartas-feiras que tivemos a oportunidade de estudar mais a Tua palavra, aprender mais sobre a fé, Senhor. Em nome de Jesus, Papai, que nós possamos firmar os nossos pensamentos em Ti, que nossa fé seja, Senhor, cada vez mais firmada em Ti, na Tua palavra, nos Teus ensinamentos, que nós possamos perseverar, Pai. Obrigada, Senhor, abençoe cada um que participou desse estudo, ó Pai, que nós possamos perseverar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor com alegria, amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus é bom, amém? O tempo todo. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos em portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que
que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade ela se acalma glória a Deus, na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra ela é pura, escudo para os que nele creem. Oh, glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor, ela é realmente o escudo para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Só o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Oh, glória a Deus. Oh, Senhor, vem sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, Senhor. Sobre a tua igreja, Pai. Derrama a tua bênção, a tua unção, Senhor. Aleluia. Pai nosso dos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer.
Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Oh, Jesus, que nós possamos, ó Pai, realmente viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Aleluia. Oh, Oh, Pai, Jesus. em nome de Jesus, que nós possamos, Amém, Senhor, sermos filhos obedientes, Oh, Senhor. Jesus. Que nós possamos em tudo te honrar, Pai, te É obedecer. verdade, Pai. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Aleluia, glória Amém, a Deus. Pai. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus, nós te adoramos, ó Pai. Oh, Deus, entra nas nossas vidas, Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Tu és a minha luz. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia.
em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Oh Jesus, nós te glorificamos, Senhor, porque só o Senhor é digno, ó Pai, de toda honra, toda glória, todo louvor, Senhor. Vem sobre as nossas famílias, Jesus. Vem sobre a nossa casa. Glória a Deus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, vem, vem. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. A Paulinha e a Angélica para me ajudar no próximo hino. Amém? Glória a Deus. Jesus ajuda nós. Eu não sei se eu vou dar muita conta de tocar. Mas, gente, a Paulinha tá me perturbando faz 2 semanas para tocar esse hino, sabe? Então, assim, eu nunca toquei ele no teclado. Então, se eu falhar, vocês me perdoam. Mas vamos lá. Então tá. Vem, Paulinha. Acho que vai rolar. Vamos lá. Em nome de Jesus. Me conheces, sabes tudo que eu preciso, antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair seu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só pra ti. Me conheces,
sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só para ti. Amém. Glória a Deus, né? Que bom. O Senhor é fiel. O pastor Alexandre vai estar fazendo oração pelas ofertas, os dízimos. E hoje é o último dia do estudo, né? Nós propusemos aí 5 semanas, amém? Em nome de Jesus. E hoje a gente vai ter a Bárbara e o Isaac apresentando esse estudo, amém? Glória a Deus. Aleluia. Quem trouxe a sua oferta, né, para ajudar na casa do Senhor, vamos se colocar de pé, vamos orar, amém? Amém. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua graça, Pai. Ô, meu Pai, que nos despertou e nos trouxe até a tua casa, Senhor. Ô, meu Pai, nós somos gratos, Pai, e contribuímos, Senhor Deus. Ô, meu Pai, segundo o Senhor propôs em nosso coração, Senhor Deus, com alegria. Ô, meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor derrame, Senhor Deus, das tuas bênçãos sobre os teus servos, Senhor Deus. Ô, meu Pai, tu conheces o coração de cada um, conheces as lutas e as tribulações, Senhor Deus. Eu te peço, Senhor Deus, em nome de Jesus, entra com a tua providência, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Agora vou passar o último capítulo do estudo sobre a fé.
tendo o caráter de Deus e o honrando. Texto bíblico está em Juízes 3, do 1 ao 5. 13, do 1 ao 5. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, ou comer coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde ventre. E ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Os filisteus eram guerreiros bravos e cruéis, e seu povo sobre os israelitas era muito maior, tanto em número de soldados como em estratégia de guerra e tecnologia. Pois eles sabiam como fabricar boas armas de ferro. Apesar de todo esse poder, sempre que Israel clamava ao Senhor, a vitória era certa. E depois de estarem nas mãos dos filisteus por 40 anos, Deus prometeu que começaria a libertá-los através de Sansão, que desde o momento que fosse gerado seria nazireu, ou seja, separado para o serviço do Senhor. E Deus fez a promessa através da mãe de Sansão. Só que, assim, como nós, né? A gente, às vezes, Deus faz a promessa, muitas vezes a gente sai do propósito do Senhor, buscando outros caminhos, desobedecendo a palavra, desobedecendo a honra que a gente deve dar aos nossos pais, mesmo que às vezes eles não tenham o entendimento da palavra, mas eles já foram direcionados ao Senhor para colocar nós na missão que o Senhor colocou para nós. E muitas vezes a gente se desvia do caminho tentando fazer da nossa forma, sendo desobediente. Então o Senhor prometeu que ia livrar, mas o que acontece? Ele se desviou do caminho, né? Deus tinha um propósito para a vida de Sansão, mas este, infelizmente, seguiu caminhos tortuosos. Isso nos ensina o que não devemos fazer. Ele tinha um chamado por Deus para ser um homem que iria libertar o povo de Deus daquela opressão que sofriam por parte dos filisteus, mas ele se afastou um tanto considerável de sua rota. E pagou um alto preço por isso. Mas é importante entender que Deus não deixou de cumprir a sua promessa de libertar o povo. O homem pode falhar, mas Deus nunca falha. Os propósitos dos homens são falhos, mas os de Deus são perfeitos e plenos. E Deus é tão misericordioso que quando Sansão clamou, Deus lhe ouviu. Senhor meu Deus, peço que lembres de mim. Por fé, me dá força só mais esta vez. E força novamente para ele e mostra que o propósito é do Senhor, que nós simplesmente vida buscando, qual é o meu propósito? Nós cristãos, como filho de Deus, não temos um propósito, mas temos uma missão, porque o propósito é do Senhor sobre as nossas vidas. E todas as vezes que ele caiu, ele pediu que Deus levantasse ele, porque ele já estava sofrendo. Deus livrou ele novamente. Quando ele pediu aqui que lembrasse, Deus lembrou. Deus fez tudo novamente. E mesmo assim, ele permitiu com que as distrações
desviasse ele dos caminhos do Senhor e da missão que Deus tinha prometido para ele no ventre da mãe dele. Sansão ainda acabou se apaixonando por uma mulher. Veja Juízes 14, do 1 ao 3. E desceu Sansão a Timnate, e vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou-o a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Timnate, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o seu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Deus permitiu aquela situação, e quando estavam festejando, Sansão deu um enigma para que os filisteus decifrassem, e eles não estavam conseguindo. Aí foram até a mulher, esposa. Veja Juízes 14, do 15 ao 18. E aí, mais uma vez, Deus tinha falado com ele, e aí o inimigo veio, começou a estar em volta dele, né? E ele sabia, o inimigo simplesmente conhece nós muito mais do que a gente imagina. A gente fala, eu sou filho de Deus, eu confio em Deus, mas muitas vezes a gente dá ouvido às nossas distrações. E o que acontece? O inimigo sabe o que usar. E aqui no estudo vai falar o que ele usou para tentar a Sansão e como ele usou para tentar. E muitas vezes a gente não percebe. A gente acredita que a gente está sentado no banco da igreja e a gente está totalmente protegido das garras do inimigo. Isso é uma verdadeira mentira para nós. E é onde a gente acaba caindo nas distrações do mundo, nas traições, porque a palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições, mas ele venceu todas as aflições. Em Juízes 14, do 15 ao 18, está escrito assim: E sucedeu que, ao 7º dia, disseram à mulher de Sansão: Persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que porventura não queimemos a fogo a ti e a casa de teu pai. Chamaste-nos aqui para vos apossardes do que é nosso, não é assim? E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: Tão somente me desprezas e não me amas, pois deste aos filhos do meu povo um enigma para decifrar, e ainda não o declaraste a mim. E ele lhe disse: Eis que nem a meu pai, nem a minha mãe o declarei, e to declararia a ti? E chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Sucedeu, pois, que ao 7º dia lhe o declarou, porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Disseram, pois, a Sansão, os homens daquela cidade, ao 7º dia, antes de se pôr o sol: Que coisa há mais doce do que o mel? Que coisa há mais forte do que o leão? Não tem. Que coisa há mais forte que o leão? E ele lhes disse: Se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca tereis descoberto o meu enigma. Mas aquela mulher não se tornou esposa dele. O pai a deu a outro rapaz. Sansão ficou muito bravo e colocou fogo no rabo de 300 raposas, que incendiou a vila. E por isso os filisteus mataram o pai e a filha. Em Juízes 15, 4, 6 explica isso. E foi Sansão e pegou 300 raposas, e tomando tochas,
as virou cauda a cauda. Ele pôs uma tocha no meio de cada duas caudas, e chegou fogo às tochas, e largou-as na seara dos filisteus, e assim abrasou os molhos com a sega do trilho, e as vinhas, e os olivais. Então perguntaram os filisteus: quem fez isto? E responderam: Sansão, o genro do Timnita, porque lhe tomou a sua mulher e a deu a seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a fogo a ela e a seu pai. Esta situação fez com que os filisteus buscassem de toda forma acabar com a vida de Sansão, mas não conseguiam, até encontrar o ponto fraco dele, a mulher dele. Meu querido, nós temos que entender que o nosso inimigo, o diabo, sempre ficará na espreita, tentando descobrir o nosso ponto fraco. Para alguns é mulher, para outros a bebida, as drogas, os jogos, a mentira, o adultério e muitas outras coisas. Dalila persuadiu ele, e com isso ele declarou o porquê de sua força. Assim ele acabou tendo seus cabelos cortados por ela mesma. E os filisteus o prenderam e feriram os seus olhos, bateram muito nele e fizeram ele ficar rodando no moinho como um burro de carga. Qual paixão tem tirado seu tempo da casa de Deus? Do convívio da sua família? Suas decisões estão sendo baseadas na resposta de Deus ou no querer do seu coração? Você tem sido um filho sábio que ouve seus pais, os mais velhos, e principalmente a Deus? Pois ele sempre nos dá resposta em sua palavra ou em um louvor. Veja Tito 3, do 3 ao 7. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, mas não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. A palavra de Deus sempre fala sobre sermos livres, né? Aí a gente pensa assim que a liberdade é que a gente possa fazer tudo aquilo que a gente quer. Mas a liberdade em Cristo é quando que Ele quer nós próximo dEle, que a gente esteja junto dEle, que a gente tenha conexão com o corpo de Cristo. E aí que é que ele diz, porque também éramos em outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e invejas, odiosos, odiando uns aos outros. E eu vejo que a gente está vivendo um tempo desse. A gente está vivendo uma geração de desamor, de odiando, uma geração que não se importa um com o outro, que não tem compromisso com a igreja, que às vezes a gente vem na igreja assim para esquentar o banco. Infelizmente, nós às vezes vem, eu vou. E às vezes a gente vai assim, sem vontade, né? A gente não vai com aquele carinho, com aquele amor. E hoje eu escutei algo que eu achei tão legal e vem falando sobre isso, que fala assim, qual é a sua vontade de estar na igreja? Qual é a sua vontade diante a palavra de Deus? E aí essa pessoa falou assim, você já convidou um amigo? Você separa a sua Bíblia?
você separa o dízimo, você se prepara para ir para a igreja, da mesma forma que você se prepara para ir para o jantar, se prepara para ir no show, se prepara para ir no shopping, você se prepara dessa forma, da mesma forma que você se prepara para sair, você se prepara para vir na casa do Senhor? Você se prepara com o seu coração, não é questão de físico. A gente não está falando sobre roupa, mas com o mesmo entusiasmo. Você se prepara com o mesmo entusiasmo. Porque se alguém fala assim para você, eu vou pagar um jantar para você num restaurante super chique, que você vai poder comer da melhor comida, o banquete. E aí você nem trabalha direito, né? Você fala, nossa, eu vou... às vezes é droga, às vezes é mentiras, a gente se distrai por causa que vai ter um aniversário, então eu não vou. Muitas vezes a gente se pega se desviando da vontade de Deus, simplesmente para cumprir a vontade da nossa carne. A gente não tem vivido o Espírito de Deus em nós, a gente tem se curvado a nossa carne e não se curvado à palavra de Deus. E a vontade de Deus é que a gente se relacione com Ele. Devemos fugir das paixões do mundo e seguir o exemplo de Cristo. Em 2 Timóteo 2, 21 ao 26, está falando assim: de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso no Senhor, e preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor, e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento, para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Temos que entender que somos humanos e podemos falhar, mas temos que encarar os nossos erros e nos arrepender e mudarmos. Querer realmente viver uma vida digna com Deus, com nossa família, uma vida de fé em Cristo. Imagine como a vida de Sansão poderia ter sido diferente se ele realmente não tivesse sido tão orgulhoso, desobediente, vaidoso e soberbo. Mas as suas escolhas erradas o levaram para um caminho de dor e sofrimentos terríveis. E ele ainda no final, cego, sendo um burro de carga, sendo motivo de piada para os filisteus. Ele clamou e Deus o abençoou, e ele destruiu os filisteus. Não seja teimoso, rebelde, larga a mão de querer o mundo, os prazeres momentâneos do pecado. Valorize sua família, seu cônjuge, seu trabalho, sua igreja. Seja um servo fiel de Jesus. Tenha realmente o caráter de Deus em sua vida. Seja moldado pela palavra de Deus e não ao mundo que jaz no maligno. Honre ao Senhor Deus com sua vida e com tudo que tens. Tenha um coração agradecido e fiel. Isso só será bênção para a sua vida. Lembre-se de Caleb e Josué. Eles creram no grande eu sou e não se deixaram ser levados pelos outros e pelo que viam. Eles creram em Deus. Eles mantiveram firme sua fé.
quando foram espiar a terra prometida. E essa fé foi o passaporte que garantiu a entrada deles na terra prometida. A sua geração pereceu no deserto, mas os dois não, e entraram na terra prometida. Eles honraram a Deus com sua fé e sua vida. E Josué ainda foi escolhido para ser o sucessor de Moisés, para conduzir o povo. Assim, ele mostra que quando a gente é obediente, quando a gente serve a Deus, quando a gente tem amor em servir a Deus, a gente ganha essa liberdade que está em encher o coração de Deus de alegria, que enche a nossa vida de alegria, que é a nossa família, é o cônjuge, é um trabalho, é a prosperidade, é a igreja, é servir a igreja. E tanto é que assim que as nossas dificuldades não é nem é pequenininha perto do que passou Moisés, do que passou Abraão, que entregou seu próprio filho, do que passou todos os heróis da fé, né? Que a gente fala heróis, porque assim, não sei se a gente suportaria passar o que eles passaram. Não que as nossas lutas sejam pequenas, as nossas lutas, no momento que a gente está passando hoje, é muito grande, sim, para nós. Mas o que eles passaram foi muito além do que a gente passa, e eles foram fiéis. Eles serviram a Deus, eles acreditaram, eles honraram a Deus, e sabendo que a promessa do Senhor ia se cumprir, independente do que as circunstâncias mostravam. Eles continuaram sendo obedientes. Quantas vezes a circunstância mostra para nós algo que vai dar errado, mas Deus está falando que vai dar certo, e a gente se desvia pela nossa vontade, simplesmente porque algo não aconteceu como a gente queria. Muitas vezes a gente fala assim, Deus fala assim, eu tenho algo para você muito incrível na sua vida, e tudo já vai acontecer, a porta já está aberta. Eu estou falando isso porque muitas vezes isso aconteceu comigo. E aí eu fui com aquela fé, com aquela vontade, e quando chegou, deu totalmente ao contrário do que eu imaginava. Aí eu falava, Deus, mas o Senhor falou que ia cumprir, mas o que está acontecendo? E às vezes a gente se rebela contra a palavra que Deus trouxe no nosso coração. A gente acredita que é algo da nossa imaginação. E aí a gente vai fazer o quê? Pegar atalhos. Atalhos que vai dificultar, como dificultou a vida de Sansão, que ele acabou fazendo com que ele perdeu a esposa, ele perdeu não, né? Ele desobedeceu e foi atrás de algo que não era para ele. E aí aconteceu tudo aquilo que aconteceu pela desobediência, porque ele foi pelas vontades dele e não pelo aquilo que foi prometido no ventre dele através da mãe dele. Lembra da história da mulher de Eucana, a Ana? Pois é, ela um dia, cansada com toda a perturbação de sua rival, Penina, resolve clamar a Deus, e tem seu clamor ouvido e respondido por Deus. Ela tem seu filho Samuel, e ela, muito feliz e temente a Deus, honra sua promessa de que seu filho serviria ao Senhor no templo. E assim fez a Deus, e a abençoou, e ela teve outros filhos. Honrar a Deus é muito importante. Isto faz com que realmente agradecemos ao Senhor Jesus. Porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desmerecidos. 1 Samuel 2:30b. Deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar. Isaías 42:12. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lugares. Provérbios 3:9-10. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Romanos 13:7. Honre a Deus, honre aos seus pais, honre a sua família, honre as suas alianças firmadas. Seja uma pessoa realmente que tenha a palavra firme e verdadeira. Cumpra os seus compromissos.
Esperamos que este pequeno estudo sobre a importância da fé em Deus, em Jesus, tenha edificado a sua vida, a sua família, e esta foi somente uma pincelada na importância da fé em nossas vidas. Lembre-se, Deus realmente é bom o tempo todo e sempre quer o melhor para a nossa vida. Não desista diante das dificuldades. Persevere, tenha fé, honre a Deus e tenha certeza de que Ele honrará a sua vida também. E às vezes eu falei assim, eu me comprometi uma vez com a Pamela, que eu falei, Pamela, eu estarei com vocês todas as quartas-feiras. E aí Deus trouxe no meu coração, o que é estar para você? O que é estar numa igreja? E aí ele trouxe sobre Lucas 10, 40, 41, 42. Marta, porém, estava ocupada com muitos serviços e aproximou-se e perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado sozinho com seu serviço? Disse-lhes que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e ansiosa com muitas coisas. Todavia, apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, e não lhe será tirada. Como tudo está escrito na Bíblia serve para nos inspirar e nos ensinar, devemos refletir sobre o nosso relacionamento com Deus e com a igreja. Minha pergunta para vocês hoje é, o que vocês têm para o Senhor? Você é um contribuinte da obra ou está aqui com a sensação de obrigação? Ou somente para buscar uma palavra? Tem se doado, tem se comprometido, servido com amor? Ou tem se distraído como Marta, com os afazeres da casa, com as preocupações? Devemos entender que as respostas de Deus para as nossas vidas e nossas dúvidas está relacionado ao nosso nível de entrega e comprometimento com a obra e decisão. Não estou aqui para julgar, mas colocar para nós todos, para pensar, pois devemos nos incomodar com as nossas atitudes, com a nossa sensação de conforto. Essa sensação não nos transforma e acabamos somente esquentando um banco. Isso não agrada o Senhor. Jesus quer relacionamento conosco, quer você envolvido com o corpo de Cristo, com a igreja, servindo, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busqueis o reino de Deus, se conecte e que Deus se alegrará, se relacionar com você. Termino porque aí isso me trouxe quando eu escutei a minha filha falar assim, você pegou a Bíblia, você separou o seu dízimo, você já chamou um amigo? Porque é o mínimo que a gente pode fazer, é convidar um amigo, é trazer a Bíblia e separar algo para Deus, né? E a gente às vezes vem esquentar o banco, a gente não se oferece às vezes para ajudar, que seja, varrer uma igreja, porque Deus sabe que a gente tem muito mais dentro de nós, a gente tem capacidade de se envolver em vários ministérios dentro da igreja, mas muitas vezes a gente não tem o comprometimento de chamar um amigo ou de estar envolvido na obra. A gente está aqui esquentando um banco, pedindo e se comprometendo de que forma? Qual que é o nosso nível de comprometimento com Deus? Qual é o nível que a gente tem entregado da nossa vida para Deus? E o estudo da fé, eu acho que trouxe isso no meu coração. Trouxe o nível de entrega de Abraão, que ela trouxe nas primeiras, e ela falou sobre Moisés, agora falou sobre a questão da forma que ele usou Sansão, e como nós estamos nos rendendo à vontade e sobre a missão que Deus tem para o nosso coração. É isso. Amém. Muito obrigada, né? Glória a Deus, obrigada pela palavra. E é bem isso, irmãos. Eu creio, sabe, que a palavra que transforma. Então, às vezes a gente acha assim, por isso que a gente teve o carinho de preparar uma folhinha, porque não é só aqui na igreja, é para você levar para sua casa, é para você meditar,
sabe, com calma, pegar a sua Bíblia, abrir a Bíblia. Irmãos, infelizmente, muitos de nós não sabemos os livros da Bíblia. Sabe, quando alguém fala assim, abra a sua Bíblia lá em Ageu. Cara, tem esse livro na Bíblia? Quem é o Ageu? Porque é um livro tão pequeno que às vezes a gente não conhece. Hoje as crianças na salinha estão aprendendo os livros da Bíblia. Sabe? Olha como isso é importante. Né? A gente acha assim, mas as crianças estão brincando lá. Não, não estão. Elas estão aprendendo. Sabe? Aquilo que eu e você às vezes não tivemos. Eu não tive escolinha quando era criança para aprender, mas eles estão tendo. E hoje, qual é a nossa chance? É um estudo desse, é a gente chegar em casa, a gente se empenhar, tornar a ler, sabe? Não é assim, foi um estudo, enfia lá na gaveta. Não, se empenhe, sabe? Lê novamente, faça, se seus filhos não estão aqui, seu esposo, sua esposa, pega de novo, vamos lá, vamos estudar junto. É um momento para você interagir com a sua família também. Gente, a palavra do Senhor é que transforma. Então, tem coisas... Eu escutei hoje uma irmã dando testemunho que quando ela ia, às vezes, falar para alguém do amor de Jesus, ela falava, Espírito Santo, convence a pessoa, porque não sou eu que vou convencer. Não é com palavras que convence. Eu dou o meu testemunho, eu falo, mas é o Espírito Santo que convence, né? Então, a gente precisa entender isso. Quem vai convencer o nosso esposo de vir servir ao Senhor? Somos nós? Não. É o Espírito Santo. Mas eu preciso o quê? Dar bom testemunho. Eu preciso perseverar em oração. Como que eu vou trazer o meu filho para Jesus? Dando bom testemunho, dando palavras que vão edificar a vida dele, não derrotá-lo. Sabe, irmão, são estratégias. A gente tem que pedir a Deus estratégias. Senhor, como eu devo abordar? Você acha que briga vai resolver? Não vai. Palavras duras, pesadas vão resolver? Não vão. Só vai criar o quê? Mais ódio. O que a gente leu aqui? A gente leu hoje. Tenho quase certeza que eu li isso. O que falou lá em Tito? Ó. Até grifei, ó. Pode ver que está em negrito aí, de tão importante que é. E ao servo do Senhor, lá em Timóteo, 2 Timóteo 2, 21, 26. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, principalmente com os da nossa casa. Porque é lá que a gente não tem máscara. Porque muitas vezes, irmão, é muito mais fácil a gente ser educado com alguém que está lá fora. Às vezes eles nos ofendem, mas a gente consegue manter a postura. Mas dentro de casa. Eu não estou falando de você, eu estou falando de mim. Porque muitas vezes eu sou assim também. Eu consigo, às vezes, ser boazinha com a criança lá fora, aqui na igreja. Às vezes, com os meus filhos, eu não consigo ser branda. E a gente precisa se esforçar. Com o nosso marido, com a nossa esposa. A gente precisa, olha só, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso, né? Então nós precisamos, sabe, firmar cada dia mais a nossa vida. Então assim, e eu gostaria muito que você que participou desse curso trouxesse para mim na semana que vem o seu nome inteirinho aí escrito, a sua data de nascimento, que eu vou fazer um certificado para cada um que participou desse curso. Quero que você seja abençoado, sabe? Com esse certificado. Fala assim, puxa vida, eu fui lá na igreja e eu participei, eu estudei, eu aprendi um pouquinho mais. E eu quero te entregar. Tá bom? Então, eu só preciso do nome e a data de nascimento aí, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos, te exaltamos, ó Deus, por estarmos aqui. Muito obrigada, Senhor. Hoje nós encerramos esse estudo, mas tu sabe que o Senhor já trouxe no meu coração outros estudos, outras palavras. Ô, Senhor, vai aí germinando isso em nossos corações, para que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, que a tua igreja toda venha interagir, Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor nos escolheu para ir
e falar do teu amor. Ah, Senhor, todos nós temos um chamado, todos nós temos uma missão, que nós possamos ser obedientes, Senhor, e não temosos como Sansão foi. Oh, Senhor, não deixa com que as nossas fraquezas venham fortalecer, não, Senhor, mas que a tua palavra, a tua verdade venha fortalecer em nossa vida, em nome de Jesus, e que todo mal seja repreendido. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, do culto de domingo, né? Ó, é o seguinte, a pastora e o pastor vão tirar uns dias de folga, de férias, né? Depois de 3 anos aí sem sair, a gente vai viajar. Mas o pastor Neto, a irmã Ana Paula vão estar aqui cuidando da igreja para nós. Então, eu gostaria muito de contar com vocês para estarem aqui junto com eles ajudando. Amém? Quarta-feira, culto normal, às 8 horas, em nome de Jesus. Só que assim, gente, é muita correria, né? Eu e o Alexandre, os dois dirigem. Então, a gente consegue fazer esse esquema de buscar, né? Mas aqui, só o Neto vai estar dirigindo, então ele não vai conseguir buscar. Então, precisa assim, da ajuda de vocês combinarem entre si, quem puder cooperar, de pegar as meninas para trazer, amém? E no domingo, eu também preciso da ajuda de vocês. O culto não vai ser às 6 da tarde, vai ser às 5 da tarde. Por quê? Porque o Neto também tem compromisso lá em Ribeirão, tá? E o Neto é muito sistemático, porque ele é assim, e ele não se importa, ele vai de manhã na igreja, vai à noite. E aí, então, ele vai 3 vezes na igreja domingo. Ele vai de manhã lá na ICBR, 5 horas da tarde ele vai estar aqui fazendo o culto com vocês, e às 7 horas ele vai estar lá em Ribeirão de novo. Amém? Então, assim, eu preciso muito que vocês me ajudem, tá? Para que eu também fique assim uns dias de folga tranquila, sabendo que a igreja está sendo cuidada por todos vocês. Amém? Porque nós somos uma família. Amém? Então, você que está na sua casa também, para que vai assistir a transmissão, vai ser transmitido no Facebook do pastor Neto. Amém? Não vai ser no meu. Então, vai ser no Facebook do pastor Neto. E no domingo, às 5 horas. Amém? Em nome de Jesus. Vamos despedir com a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Que a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.